Fala pessoal, Flamengo na final da Libertadores. Eu fui perguntado na semana passada, se eu não me engano, acho que foi no Seleção, qual era o tamanho da vantagem do Flamengo, né? Depois da vitória por 1-0 jogando no Maracanã, e eu falei que era uma vitória gigante. Vitória gigante, vantagem gigante, justamente por isso. Porque o Flamengo é o time que sabe jogar, não toma gol, assim. Por isso era gigante. 1-0 na Libertadores é gigante, gente. 1-0 numa semifinal de Libertadores é gigante. Então tá aí, Flamengo na final da Libertadores. E é esperar amanhã para ver o que o Palmeiras vai fazer. E eu creio muito que o Palmeiras possa definir e possa fazer essa reedição de final de Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. Vamos ver. Botafogo e Galo ano passado e, quem sabe, um Flamengo e Palmeiras, que seria um fecho espetacular. Não é o fecho da temporada, porque inclusive tem Campeonato Brasileiro para rolar depois, mas seria um ponto alto um ponto altíssimo dessa temporada. Um dos grandes elencos da América do Sul chega à final da Libertadores, para mim com total merecimento. O Flamengo foi crescendo ao longo da Libertadores, fez uma fase de grupos que não foi boa e por isso teve que passar por alguns sustos e algumas questões dos mata-matas por decidir fora. No jogo de hoje, me pareceu um primeiro tempo, em termos de plano de jogo, muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz. O Flamengo conseguiu, aos poucos, encontrar saída para sair da pressão do Racing, ficar com a bola, gastar o tempo, ter oportunidade de gol contra um adversário que era muito físico, que incomodava, que consegue ser forte no seu campo, mas que em termos de repertório ofensivo oferecia pouca coisa, né? Era quase sempre a bola jogada para uma das laterais do campo para que ela fosse centrada na área, onde o Flamengo podia sofrer, justamente se não ganhasse os duelos, né? E o Flamengo conseguiu ganhar boa parte desses duelos. Quando não ganhou, aí o Rossi teve que fazer uma das melhores defesas do jogo, ainda no primeiro tempo, né? Ele faz a grande defesa do primeiro tempo, numa cabeçada que ele cai no canto direito. O segundo tempo, o Rossi já tinha feito uma alteração na forma de pressionar no início. O Flamengo estava com uma dificuldade de sair de trás, e aí quando vem a expulsão acho que tem dois lados. A gente pode criticar o Plata, na minha modesta opinião, por dar ao juiz a decisão sobre o lance, né? Agora, que num jogo como esse, nessa temperatura de jogo, de todos os lances que estavam acontecendo no jogo, a forma de conduzir, para mim a expulsão é um enorme exagero, mas um enorme exagero. Você ali contornava aquela situação com um cartão amarelo, sim, sem qualquer problema. Acho que a expulsão é bastante rigorosa, mas o Plata, ao dar um tapa, um soco no Rojo, né? Ele acaba dando ao juiz a oportunidade de decidir e aí fica sujeito à interpretação do árbitro. E a partir daí o Felipe Luiz foi rearrumando com uma linha de 5, tentando preencher a área para ganhar os duelos. O Flamengo ficou com pouca saída em alguns momentos, mas acabou resistindo bem e, assim, dá para a gente esperar também chegar a uma final de Libertadores sem sofrer em alguns momentos fora de casa. Eu acho que estava tudo dentro mais ou menos do roteiro. Acho que o Flamengo passa com total merecimento, o melhor time avança. Não, passa com merecimento. É que a questão é que o Flamengo vinha fazendo um jogo muito bom, um jogo muito controlado. Primeiro tempo, quem teve as melhores chances foi o Flamengo. O jogo estava fluido, o meio-campo do Flamengo dominando as ações, conseguindo fazer a saída de bola com categoria, chegando com até alguma facilidade na frente. E a expulsão do Plata, também concordo que ela foi um pouco exagerada, dava para ter sido contornada, mas um jogador, né, desse nível, numa decisão de Libertadores, não pode correr o risco. E ao dar o soco no jogador do Racing, o Plata acabou dando sopa pro azar, né, Alex? E aí o árbitro, com o rigor que achou necessário, puniu o jogador do Flamengo e aí virou um Deus nos acuda com essas bolas todas na área do Flamengo. E há de se destacar que grande atuação de Rossi. A classificação do Flamengo passa mais uma, muito... né? Exato, já tinha sido nos pênaltis contra o Estudiantes. Passa muito pelo segundo tempo do Rossi, que fez grandes defesas. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo tá em casa. Reginaldo Pavese, Marumbi, Pé Vermelho, Faxinal, toda a família, Paranazão, Pé Vermelho, né? Valeu, Pavese, abraço pra você, viu? Tava lá assistindo o jogo, acompanha o troca. E paranaense, nós temos que mandar abraço. A característica do jogo
É lógico que a Libertadores do Flamengo, ela não é espetacular. Não que a gente, às vezes, fica cobrando isso do Flamengo, mas realmente esse negócio de ter feito uma primeira fase ruim e tá decidindo fora na Libertadores, você vê o peso que é, né? Ele realmente faz diferença. Só que chega também muito calejado, vai decidir fora, mas agora são os dois fora, né? Então a parte dele realmente tá feita de um lado. Ele tinha, sim, o controle do jogo, era o melhor time, e o jogo, a característica do time do Racing era aquilo que aconteceu muito até com o Estudiantes, que a gente imaginava que poderia, de repente, ter um jogo até um pouco melhor do Racing. Teve até essas chances, bola parada, teve defesa importante do Rossi, teve o chute agora ali no final, que quase acaba fazendo gol, mas é muito mais no desespero, assim, né? É lógico que tem um ponto que eu acho que é a defesa do Flamengo nesse sentido. Os jogadores do Racing que não são tão altos tocaram muito na bola, né? A gente falava lá assistindo o jogo. Isso é algo que tem que ficar atento, porque realmente isso às vezes é não bate-rebate, bate na mão de alguém, você não tem intenção, pode dar um pênalti, até como a questão do próprio Plata. Você falou super bem, ele deu margem, ele deu chance para a interpretação do árbitro, porque ele faz uma ação como se fosse de agressão, não é uma agressão de... né? Poderia sim também ser contornado, mas ele realmente deu margem. E agora é um jogador a menos importante para uma decisão, e por isso daí eu concordo contigo que o jogador tem que estar preparado para isso. O Rojo vai lá, dá uma puxada na camisa dele, e ele quer, né, quer um mata-mosquito ali, enfim. Mas acho que esse primeiro objetivo também para o Flamengo, para o flamenguista, eu acho que dá sim um alívio, e aí agora daqui para frente dá uma focada boa no Brasileirão aí, poder respirar um pouco. A boa notícia... Fala, moço. Não, só um detalhe, se eu não estou errado, acho que não estou, 4 rubro-negros voltam a Lima para uma final de Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta nas mesmas funções, Felipe Luiz e Rodrigo Caio na comissão técnica. Por aí. Agora, tem boas notícias no jogo também a respeito de futebol, né? Um grande jogo no primeiro tempo do Flamengo. E assim, acho que o sistema funcionou muito bem, né? Com o Plata na frente, conseguindo ganhar muitas bolas, deixando o time do Flamengo mais espaçado no campo do ponto de vista de empurrar a defesa para trás e fazer com que os jogadores por trás dele tivessem mais espaço para trabalhar a bola. Achei que Carrascal de novo fez um ótimo jogo no primeiro tempo, a Arrascaeta jogou bem, Plata, Luiz Araújo sendo perigoso também com a bola, chutando de fora com perigo. O primeiro tempo corria muito como o Flamengo desejou e não como o Racing, imagino eu, tinha planejado antes do começo da partida, né? Isso. A partir do momento em que o Flamengo consegue evitar a pressão ofensiva do Racing, era nítido como surgiam os espaços para o Flamengo controlar a bola. Aí Jorginho e Pulgar, muito importante também nisso. Jorginho jogou muito. Eu tive a sensação de que, como o Flamengo encontrava os espaços, e os espaços estavam entre volantes e defensores do Racing, um pouco por esse trabalho do Plata que você falou, o Flamengo, a minha sensação em dado momento é que o Flamengo só não abriu o placar porque, curiosamente, um dos jogadores mais confiáveis e decisivos do time, tecnicamente não estava fino no jogo. O Arrascaeta não conseguia acertar o último passe, o último toque, a jogada dele não saía e muitas vezes uma bola de definição, de último toque, de último passe, caiu nos pés dele e, ao contrário do prognóstico, ele não conseguiu acertar. E o Flamengo foi conduzindo bem o jogo. Onde o Flamengo sofria um pouco era justamente com o Racing pesando muito a área, e especialmente quando fazia cruzamento para a segunda trave. O Varela teve muito trabalho no jogo, porque o Rojas, que é o lateral que é muito mais ofensivo do que o Moura, os atacantes tentavam levar a linha defensiva do Flamengo para dentro da área para um cruzamento na segunda trave, ou para o próprio Adrian Martínez, ou para o Rojas que vinha por trás. Ali o Flamengo, em alguns momentos, sofreu um pouquinho. E outra coisa, muito importante, que o Flamengo não conseguiu contra o Estudiantes e conseguiu hoje. O Flamengo ganhou muita segunda bola de lançamento longo. Então, o Racing tentava fazer o lançamento longo para se manter no campo de ataque a partir do rebote que ele ganhasse. Como o Flamengo ganhava muito essas bolas, devolvia ou ficava com ela. E aí o Racing não se instalava no campo ofensivo do Flamengo. Rapaz do céu! Teve um amigo nosso que falou que nós não nos cumprimentamos, Oscar Ju. Ele falou, você vê a identidade? Sim. Então ele tá vendo errado, mas não cumprimenta de novo. Mas, rapaz, um dia que eu te deixei, eu fiquei traumatizado desse Não, hein? Rapaz, esse negócio tá bom, os botões ali parece botão de fliperama, que as coisas também, nova mesa tática. Quando quiser estrear o brinquedo, a gente estreia. Vamos já. Nossa, cara. Antes, deixa eu colocar para vocês aqui, né? A gente tem a enquete do Troca de Passes. Vocês vão perceber quem será o adversário do Flamengo na final da Libertadores. Teremos uma final brasileira? Sim ou não? Teremos Palmeiras e Flamengo? Sim
ou não? Então pega a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code que está na sua tela e vote na nossa enquete, tá legal? O que é que você está esperando na decisão da Libertadores? Em outras palavras, a enquete é: o Palmeiras se classifica ou não? Exatamente, é a mesma coisa, né? Então vá lá e faça o seu voto, tá certo? Agora, acertamos a escalação, né? Ontem aqui a gente estava trocando ideias sobre as possibilidades e o Felipe tinha algumas para esse jogo de hoje. Na questão da substituição do Pedro, por exemplo, qual seria a escolha dele? Se ele utilizaria Luiz Araújo como titular junto com o Carrascal, Arrascaeta e o Plata como um centroavante, se Bruno Henrique iniciava. Dentro daquilo que a gente conversou aqui, a gente estava imaginando certo, né? Foi a escolha do Felipe, mantendo, por exemplo, o Saul no banco e o Bruno Henrique também, né, Mansur? Porque com o Luiz Araújo ele teve muito trabalho defensivo pelo lado direito. O Luiz Araújo acompanhando o Rojas, né, que era um lateral que subia muito, e ele teve um jogador que era uma dupla para o Arrascaeta na função de armação por dentro, porque ele ocupava o espaço de meia vindo da direita para dentro, ocupando onde tinha muito espaço. Tanto que são 2 lances do primeiro tempo, as 2 primeiras finalizações do Flamengo, lances que o Luiz Araújo traz para dentro e bate de fora, as 2 com bastante perigo, né? A primeira delas, inclusive, na primeira imagem da televisão, deu até a dúvida se ela tinha entrado, que ela bate na parte de trás da rede. Então, acho que isso aí norteou um pouco a escolha do Luiz Araújo. Um pouco a escolha, desnorteou um pouco o Racing. O Racing, E o Carrascal, acho que ganhou um lugar, né? O Carrascal hoje é um titular do Flamengo. Né? Mas isso tudo tem muito mérito do Flamengo. Porque é muito fácil, às vezes, em jogo, e o Flamengo teve dificuldade com Estudiantes, né? Nesse tipo de jogo, né? Então, você vê esse exemplo de lá, ele trouxe realmente para esse momento, que é um time maduro, um time de uma capacidade muito grande, e é mérito, sim, do Flamengo de poder ter pego já esse controle do jogo e, ao mesmo tempo, você passa a dar susto no adversário. Ele fala, poxa, realmente, eu sou inferior, eu quero me criar, não consigo, né? Por mais que eu teve aquela finalização de cabeça ali. Sim, mas assim, foi a finalização de cabeça, uma boa defesa do Rossi ali no começo do jogo, né? Agora, assim, do ponto de vista criativo, o time do Racing deixa muito a desejar, né? Muito. Não há trabalho com bola por baixo, por dentro, costura, tabelas ali para tentar fazer infiltrações e conseguir nas costas da defesa do Flamengo, por exemplo, criar situações de gol. Quase sempre é bola para o lado, uma tabela ali para tentar livrar alguém e fazer o cruzamento, povoar a área para haver briga e nessa briga sobrar uma bola. Se você pega o jogo... se resumiu a isso, assim, do ponto de vista ofensivo do Racing. Eu fiquei pensando, se você pensa a Libertadores como um produto de exportação, por exemplo, e você mostra esse jogo para boa parte do mundo, a primeira coisa que vai impressionar é entrar em campo, né? Que é uma festa absurda. Aliás, tenho algo a dizer sobre isso. Acho que quando ela provoca o atraso do jogo, aí ela se torna um problema, né? O jogo não conseguir começar por causa daquilo. Mas o espetáculo visualmente é muito bonito. Agora, em termos de futebol, você vai mostrar o Flamengo, que é um grande time, só que do outro lado, um adversário que para uma semifinal de competição sul-americana, é evidente que ele encontrou formas de competir que levaram ele... compete muito. Exato. E que eu acho que num campeonato de pontos corridos ele não acompanha os principais times do continente e os principais times do Brasil. Mas que no mata-mata colocou ele ali. Agora, quando ele precisou, toma a bola aqui, agora é você que vai ter que construir, eu estou com 10, vou ficar aqui plantado defendendo a área. Você nota em vários momentos do jogo que o repertório é bastante curto. Né? Até a questão do Viatti, né? Do Vieto. Ele entrar tarde, que ele se for ver, ele é um cara dos talentosos do time para essa falta de criatividade, assim, né? A gente comentando. É duro você chegar em algum momento e você colocar o cara lá no final. A não ser que ele tenha algum problema ou esteja com algum problema físico, né? O Vieto, você fala? No caso, eu vi o Sibila falando sobre essa questão. Ele não faz um bom ano. Ele tem sofrido na parte física, né? Então ele não tem conseguido se estabelecer mesmo como um titular do Racing nessa temporada. Hoje o Racing perdeu, é claro que não é um jogador de criação, nada, perdeu um jogador importante que é o Sosa. Fora o Sosa, vale lembrar também que o Racing perdeu o Salas, que era o principal jogador do time, né, do ponto de vista ofensivo. O Salas era quem fazia a dupla com o Maravilha Martínez, era o jogador de mais mobilidade, um jogador que tinha drible, velocidade, conseguia se movimentar muito ao redor do Martínez para conseguir incomodar os adversários. Ele acabou se transferindo para o River Plate. Então, por mais que tentasse repor
a reposição não foi à altura e o River, em termos de qualidade de jogo, piorou, né? Ao longo da Libertadores. Mas nada disso apaga a boa partida que o Flamengo fez no primeiro tempo. E olha, acho que passa um recado para os adversários, assim, né? O quanto o Flamengo enquanto o Flamengo diante de um clima super hostil, né? No bom sentido. No bom sentido. Aliás, vou falar também aqui sobre a festa, né? Porque o técnico do Racing, o Gustavo Costas. Pode chamar ele de Costinha também. Ele falou muito sobre criar um ambiente, não importa se vão vir multas depois da Conmebol, porque infringimos algumas regras, mas vamos criar um ambiente. Eu acho que a Conmebol devia fazer o contrário. A Conmebol devia estimular festas como essa que a torcida do Racing fez hoje. Por quê? Porque se a gente for pensar no nosso campeonato do ponto de vista técnico, para que o mundo veja o nosso campeonato do ponto de vista técnico, nosso campeonato não é dos melhores em termos, né, de superligas europeias. Mas do ponto de vista do clima, o nosso campeonato é sensacional. Do ponto de vista da festa, da empatia, do quanto o torcedor é apaixonado... isso sim faz o torcedor europeu ter inveja em alguns momentos. E o que a torcida do Racing fez hoje deveria ser exportado. As imagens deveriam rodar o mundo para falar: olha o que o nosso campeonato é capaz. Claro. Olha o que os nossos torcedores são apaixonados. E a Conmebol deveria estimular, claro que com cuidado, né, para não haver aconteceu em Porto Alegre, aconteceu hoje de novo. Não ter ninguém se machucando. E não é bom você exportar um produto que atrasa 10 minutos Isso. que você não consegue. Mas assim, a festa foi espetacular. Mas foi espetacular, né? O visual era lindo. Então acho que assim, é algo que a Conmebol deveria usar como propaganda do seu campeonato. Olha o nosso clima, olha a nossa festa, olha o que as nossas torcidas são capazes de fazer, né? Então é só colocar um parênteses aqui na nossa conversa sobre o Flamengo, porque o clima realmente estava espetacular. Sei que o Mansur tá louco para brincar com a nossa tecnologia, estrear o nosso chegou aqui hoje 8 horas da manhã para começar a fazer essas coisas aqui. Fala, estudou que se der errado... Muitos recursos. Não foi não. Mansur, o que é que você preparou pra gente aí a respeito desse Flamengo e Racing? Olha lá, agora vai escrever ali, futebol é sorte. Vamos lá. Primeiro aqui as formações iniciais. Né? Os times... Assim, basicamente o Racing partia de um 4-3-3, embora os atacantes por vezes fechassem, o Flamengo com a sua formação inicial, com a Arrascaeta buscando um pouquinho mais do lado esquerdo para estar mais próximo do Carrascal e gerar a partir dali uma aproximação. Aqui eu quero mostrar para vocês um momento do jogo específico, foi quando o Flamengo começou a sair da pressão ofensiva do Racing. Mais ou menos a pressão se estruturava assim, o Flamengo abria os seus zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o Solari e o Konechny fazendo essa primeira pressão, o Adrian Martínez pegava aqui, o Almendra vinha para vigiar o Pulgar. Só que o que acontecia por trás deles? Arrascaeta, Luiz Araújo com o Zuculini e o Alexandro, aqui o Nardoni precisava se desdobrar entre um e outro. Ora o Flamengo encontrava com o Rossi um passe direto por aqui, ora, os jogadores do centro, os volantes do Flamengo abriam e acontecia um passe direto por aqui, com muitos movimentos do Plata vindo em apoio. Né? E como faz bem, né? Que ele fazia muito bem. A partir daí, o que acontecia? Vou apagar aqui os efeitos. Quando o Flamengo conseguia se estabelecer no campo ofensivo, o Varela um pouco mais por aqui, o Alexandre fazendo essa diagonal defensiva, Pulgar e Jorginho estavam conseguindo atrair Nardoni e Almendra. E a partir daqui, o Carrascal se colocava por vezes entre o Mura, que ficava indeciso entre sair no Alexandre, ficava o Carrascal ocupando esse espaço, o Arrascaeta por aqui, o Zuculini muitas vezes entrava para fazer um terceiro zagueiro, e era nessa zona do campo aqui, vou até apagar, vou fazer assim que vai ficar melhor. Nessa zona aqui que o Flamengo tinha liberdade, e por aqui muitas vezes o Luiz Araújo conseguiu... 2 vezes ele finalizou com perigo, com bastante liberdade, né, Mansur? Conseguiu fazer o movimento. Isso era muito a cara do primeiro tempo, quando o Flamengo dominou o jogo. Onde o Flamengo sofria? Quando ele precisava defender a área de um ataque aéreo do Racing. A bola quase sempre era lançada diretamente, a ideia era trazer
para o lado do campo, por exemplo, aqui para o Mura, e um dos lances mais perigosos acontece quando o Adrian Martínez ele força o combate com o Varela para a bola sobrar na segunda trave para o Rojas finalizar. Então sai o cruzamento já do Mura. utilizando até por causa da estatura, né, do Varela. E o Adrian Martínez provocava um choque mesmo. Ele provocava um encontro com o Varela para tentar... O lance fio desencapado, né? Provocava o choque, né? Exato. E a partir daí o Flamengo sofreu um pouco. E só para citar aqui uma última situação do jogo, que eu acho que é interessante mostrar, é como termina, né? A gente vai ver aqui, já estão fora aqui. Na parte de baixo já estão fora o Varela, o Carrascal, o Arrascaeta e o Luiz Araújo que saíram, mais o Plata que foi expulso. O Flamengo passa a ter uma linha de 5 homens. E aí cabia ao Saul, ao Pulgar e ao Jorginho balançar de lado. Chegar até o destaque aqui do Muro, de acordo por onde vinha a bola. Evidente que era... Sem pressa nesse balanço, né? Dando prioridade para o centro, porque a linha de 5, ela dá esse conforto. Ela dá esse conforto. Porque quando estava o Luiz Araújo, em alguns momentos... Aqui vou mover o Saul, mas era o Luiz Araújo no início, né? Ele ainda vinha fazer um sexto homem por aqui para a subida do Rojas. Mas aos poucos o Felipe Luiz reestruturou e pediu ao Bruno Henrique que pegasse o Zuculini, tanto que aparece o Bruno Henrique falando com o Bruno Henrique, pega o volante, que era o Zuculini, que participava às vezes da saída, e deixa Rojo e Colombo com a bola. Porque o que ele entendeu? Não sai nada. Que daí ia sair muito pouco o jogo. A partir daí o Flamengo foi tentando minar as possibilidades do Racing, que foi ficando com bola longa, bola alta na área, para o Flamengo se defender. E aí, acho que convenhamos, para o segundo tempo de 11 contra 10 e muita pressão, tem um lance que o Rossi salva no chão, né? Mas não são tantos sustos assim. Mas os lances foram perigosos, né? Claro que quando essa tem uma bola cabeçada do Martínez na segunda trave. O lance fica muito aleatório, claro, né? Você tem a disputa ali e a bola fica pererecando para todo lado ali. O pé que aparecer primeiro é que vai conseguir ou tirar a bola no caso do Flamengo ou meter a bola numa finalização pro gol no caso do Racing. Mas eu anotei aqui, ó, por exemplo, depois dos 44 minutos teve um cabeceio do Balboa para fora, verdade. A bola passa do lado da trave. Um segundo jogador com característica de área. Exato, que ele colocou para pesar a área. Aí depois tem uma jogada de escanteio curto, a bola é batida, o Colombo a bola vem enrolada, ele bate forte por cima, do lado do ângulo esquerdo ali defendido do Rossi, e depois a batida do Vieto, que é quase da marca do pênalti. Que até desvia um pouco, ela desvia, uma grande defesa do Rossi. Sorte que ela desviou até pouco e ele estava bem na direção, mas é um lance muito, muito próximo. Isso só na parte final do jogo, mas antes, ali aos 30, ainda teve o cabeceio do Martínez, né? Numa bola cruzada, quase do centro. Que vai na segunda trave pelo lado direito do ataque do Racing. Ele cabeceia e o Rossi pega por baixo. Então veja que, mesmo tendo pouca criatividade, com essa bola alçada diversas vezes, com um jogador a menos... O Flamengo sofreu ali, né? Porque o jogo fica muito na questão de o Flamengo não conseguir segurar a bola, por motivos óbvios, né? Um jogador a menos. E você está mais sujeito a uma bola vadia ali e você tomar um empate. E um pouco pela necessidade também, o Flamengo termina o jogo praticamente só com o Bruno Henrique como um jogador que podia dar um pouco mais de escape. Os outros eram jogadores mais de retenção de bola. Quando o jogo vem para muito perto da sua área, e isso acaba acontecendo, se a bola vai 30 vezes na sua área, você ganhar 29, basta você não ganhar a 30ª. Exato. Porque precisa um gol para a situação mudar. Agora, sobre esse jogo, assim, eu acho que eu acho importante que em alguns momentos a gente... E aí, gente, as pessoas podem ter as suas opiniões, elas são respeitáveis. Por que eu não concordo com determinadas narrativas que vão se instalando ao longo de uma temporada? Quais? Eu repito, assim, a gente está com muita dificuldade de aceitar que Flamengo e Palmeiras eventualmente não ganhem jogos. Isso é verdade. E aí, se começa não são Real Madrid, não são Barcelona, são realidades diferentes. E o futebol brasileiro é um contexto diferente e a temporada brasileira é um contexto diferente. Exato. Então, acontece, por exemplo, um jogo como o de Fortaleza, do Flamengo, que é algo absolutamente natural. O Alex deve ter vivido isso. Você sai de 2, 3 decisões com o Brasil inteiro esperando, tem um jogo que em tese é de menos apelo, que você precisa mudar mais da metade do time. Às vezes a concentração baixa, alguns jogadores não estão no máximo de competição, e aí começam a surgir narrativas de um time que para alguns jogos ele é blasé, ou que é lento, ou que não sente o jogo dessa maneira. A forma como o Flamengo disputa essa Libertadores, 3 vezes com jogos fora de casa, para decidir, acho que isso elimina um pouco essa narrativa. A gente precisa entender, eu acho, assim, e não sei o que vai acontecer com o Palmeiras amanhã, mas a gente está acompanhando nessa temporada uma
espetacular trajetória de dois grandes times. É verdade. Dois grandes times. Um aproveitamento muito alto, né, de pontos no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro pontuando com um aproveitamento altíssimo, uma Libertadores que tem chance de... E um deles vai perder. Os dois cheguem, só um vai ganhar o Brasileiro, só um no máximo, perdão, vai ganhar a Libertadores. E assim, há percalços dessa temporada que são normais, qualquer time do mundo tem ao longo da sua temporada caminhada. Eu acho que a gente tem uma pouca... o país não se preparou, até escrevi um texto sobre isso no GE, o país não se preparou para ver um desses times eventualmente terminar sem taça. A questão é que, como, né, a gente sempre diz aqui que são os 2 maiores investimentos do Brasil, né, são os 2 maiores orçamentos do Brasil, tem muito torcedor que entende isso como uma obrigação de vencer sempre. Um contrato. Exato, que ele tem que entregar taças. E olha, não dá para negar que não estão. Né? Flamengo e Palmeiras têm ganhado torneios atrás de torneios aí nos últimos anos, de 2017, 2018 para cá, eles têm meio que monopolizado os que mais venceram, títulos, né? Mas de certa forma... Agora, cabe muito bem esse comentário do Mansur. Os times não vão vencer sempre. Né? Eles vão ser eliminados eventualmente, eles não vão... Vai ter um ano que vão fazer um campeonato menos bom e não vão ganhar. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras e a vida segue, né, Alex? E a mais... Pois é, galera, esse foi o vídeo aí, né? O Flamengo está classificado para a final da Copa Libertadores, né? Empatou de 0-0 com o Racing e consegue um feito impressionante, né? Talvez para muita gente fosse difícil, fosse complicado, né, de conseguir segurar o time argentino Racing fora de casa, né? Time muito difícil. Fez todo o movimento ali para poder tentar tirar o Flamengo, né? O próprio treinador deles falaram que ia ser um ambiente muito hostil, que o Flamengo não ia conseguir, que eles iam acabar com o Flamengo. Não foi bem assim, né? O Flamengo poderia inclusive ter vencido, se tivesse aproveitado, teria vencido essa partida contra o Racing, né? Poderia facilmente ter feito isso, mas perdeu as chances. E acabou que o Racing teve também algumas chances ali, né, de cruzamento e tal. Nada muito, assim, grande. Pra mim, o mais feio mesmo foi aquela expulsão do Plata, né? Não achei justa de maneira alguma. Não achei, né? Por um momento, quase que o Flamengo se daria mal por um erro ali da arbitragem, que nem sequer teve intervenção do VAR. Então, eu não entendi o que foi que aconteceu, mas ficou parecendo que eles estavam tentando mesmo, de fato, ajudar o Racing, né? A tentar, sei lá, ganhar a partida, a tentar levar para os pênaltis, não sei. Mas o Flamengo, por pouco, ficaria fora da Libertadores, né? Por essa questão aí que eu achei extremamente injusto. Extremamente injusto. Então, galera, é justamente isso, né? Ficamos aqui. O Flamengo agora vai aguardar, né, Palmeiras ou LDU, que teremos amanhã. Creio eu que o Palmeiras não vai conseguir passar, acho muito difícil, mas eu acho impossível. Se o Palmeiras passar também, eu não vou me surpreender, assim, porque é um time muito chato, né, principalmente em casa. Mas o Palmeiras vai ter que fazer muita coisa para poder passar da LDU, né, que vai fazer o máximo para se segurar e ir para a final contra o Flamengo. Certo? No mais, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto. Até o próximo. Fui.